Eu me chamo Viviane Moreira da Silva, eu fui advogada em 3 processos movidos pela antiga concessionária da BR-393, Acciona, contra alguns moradores que moram à margem da rodovia. A situação é a seguinte: antigamente era uma fazenda que pertencia ao seu Benedito Conrado, e essa fazenda, na época, sofreu uma desapropriação por parte do Poder Público Federal para que fosse feita a rodovia BR-393, mais conhecida como rodovia Lucilmeira, que cortou a fazenda pelo meio. Nessa situação, a família, o seu Benedito Conrado e a família posteriormente nunca foram indenizados pelo valor. A família até buscou alguns meios administrativos para que essa indenização viesse, mas infelizmente nunca conseguiram lograr êxito nessa situação. E esse fato veio se perdurando. Os familiares, obviamente, já que não foram indenizados, continuaram em suas moradias, já que tinham as escrituras públicas. Porque o ato desapropriatório efetuado no passado, ele foi feito, mas ele foi mal feito aos olhos do judiciário. Nenhum registro foi feito nos cartórios de registro de imóveis da localidade. Não foi feita a indenização devida e a coisa perdurou ao longo dos anos. Os familiares, como continuavam morando em suas residências, ali permaneceram com as escrituras públicas. Posteriormente, o Poder Público Municipal promoveu todas os atos necessários para que as pessoas ali residissem. Então ali tem posto de saúde, tem colégio, tem rua, tem via pública, tem iluminação pública, tem fornecimento de água, esgoto. Então tudo que poderia ser feito pelo poder público para que aquelas pessoas, inclusive para que a área fosse considerada área urbana, foi promovido pelo Poder Público Municipal. Inclusive, todos ali pagam devidamente seus impostos. Pagam IPTU pelas suas moradias ali. E agora, o processo que antes não aconteceu, não tinha parado, foi reformado, a reintegração seguiu. Todos fizeram suas defesas, todos promoveram os atos necessários, contratando advogados como eu, outros colegas que também trabalharam para outros moradores da localidade. A própria Defensoria Pública Federal, através de advogados dativos nomeados, promoveram também suas defesas. Só que, infelizmente, a insegurança jurídica no país é algo que é de conhecimento público e todas as pessoas são sabedoras disso. E é uma questão que vem sendo discutida até em âmbito nacional. E hoje qualquer cidadão, por mais humilde e simples, sabe que isso é uma questão. E isso foi muito claro nessa situação de Barão de Angra. Por quê? Houve uma atuação, porque como a estrada ela é longa, inclusive ela vai até Minas Gerais, ela é uma estrada longa, ela passa por várias localidades, ela segue. O que acontece? No perímetro que vai ali abrangendo as cidades de Volta Redonda, Barra Mansa, Vassouras, Barra do Piraí, ali o Ministério Público teve uma atuação muito forte. O que aconteceu na região que abrange aqui Paraíba do Sul e Três Rios? Foi negado o direito indenizatório a essas pessoas. Só que essas pessoas precisam ser indenizadas. Elas estão saindo de suas residências sem ter para onde ir. Sem ter sem ter dinheiro sequer para comprar um terreno num outro local, ou até numa outra cidade ou num outro bairro, para ir construir sua casa e morar nelas. Os atos demolitórios autorizados judicialmente, eles estão tendo prazo de 15 dias para as pessoas simplesmente saírem de suas casas. Porque alguns realmente é só um muro. Outros não. Outros vai pegar metade, 90%, 50% da casa, 30% da casa. E essas pessoas não têm para onde ir. E nem sequer não é um bairro de pessoas decentes, de pessoas honestas, porém não é um bairro de pessoas abastadas.
com vasto patrimônio para poder simplesmente sair e fechar a porta e largar aquilo tudo para lá, como se aquilo não existisse. Então, a insegurança jurídica. Mas houve situações, nós temos conhecimentos de alguns processos em que o juiz reconheceu e foi mantido por desembargadores esse direito à moradia. Ainda que o interesse coletivo sobreponha ao interesse individual, alguns desembargadores e juízes disseram que eles poderiam ficar com suas casas, que demolissem apenas os muros, tendo em vista que o direito de moradia é um direito fundamental previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Agora, para agravar essa situação, além do Ministério Público não ter tomado uma postura, nenhuma atitude como fez na área de Barra Mansa e Volta Redonda, o Ministério Público de Três Rios, que abrange a cidade de Paraíba do Sul, quedou-se absolutamente inerte, em muitos dos casos, inclusive concordando com as medidas determinadas judicialmente. Não fizeram absolutamente nada. Essas mudanças constantes de entendimento que um juiz e um desembargador entende por demolir, outro entende por não demolir, um acha que tem que indenizar e o outro acha que não tem que indenizar. Então as injustiças perduraram e no final das contas quem perdeu foram todos os moradores da localidade. Então hoje, o que está sendo pleiteado pela população que reside em Barão de Angra? Eles não querem deixar de cumprir a lei, entendeu? Mas eles precisam ser indenizados para poderem voltar, pelo menos ter a dignidade de se mudarem e morar num local que seja semelhante, com as mesmas boas condições que eles têm hoje nas suas residências na localidade de Barão de Angra. Volto a dizer, o judiciário... ele é muito injusto em determinados aspectos. A lei, às vezes, realmente ela não é justa. Ela é legal, mas não é justa. E foi tentado em muitos desses processos que esses processos fossem até Brasília, através de recursos especiais, recursos extraordinários, para ver se pelo menos lá fossem modificadas essas sentenças. Infelizmente, esbarramos no fato de que recursos especiais extraordinários no nosso país só são admitidos para pessoas ricas e crimes de colarinho branco. Porque o pobre, a pessoa simples, os advogados do interior não têm acesso. A gente esbarra na seletividade do Poder Judiciário quando diz que um recurso especial e um recurso extraordinário não será admitido. E o processo simplesmente para na segunda instância, volta do jeito que está, a sentença é obrigada, por natureza, transita em julgado e as pessoas são vamos dizer, compelidas a cumprir aquilo, ainda que não concordem e ainda que tenham mais meios para tentar recorrer. Então, eu acho que como advogada, eu fiz o meu trabalho, eu fiz o que eu pude, eu tenho as minhas limitações legais. Os colegas todos também, todos nós trabalhando sempre com o mesmo princípio, porque, volto a repetir, aquilo era uma fazenda, aquilo pertencia a uma família só, muitos ainda moram ali, outros venderam, então por isso tem pessoas que não pertencem à família, que hoje também estão na mesma situação. Eu, como advogada, a gente fez, e outros colegas, nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que a gente tivesse êxito e os nossos clientes fossem amparados com uma indenização. Para agravar a situação num período que nós vivemos de pandemia mundial, onde as pessoas, onde os governadores e prefeitos não querem que as pessoas se locomovam por uma questão de segurança na saúde, para que esse vírus seja de fato contido e a gente possa vencer essa pandemia. A atual concessionária Cainfra conseguiu sim um mandado de demolição e está cumprindo essas demolições no período do isolamento social, devastando casas, devastando as propriedades. As pessoas estão, além de estarem de quarentena, extremamente tensas com uma situação de saúde, por questão de economia, porque não está trabalhando, não está recebendo. Além de tudo, estão inseguras.
Inclusive, um dos meus clientes, o seu Jorge, teve um muro demolido. Já tinha uma ordem anterior, mas eles acharam por bem cumprir em meio à pandemia, durante o isolamento social, demoliram o muro da residência dele. Então, hoje em dia, a residência dele, porque ele não tem condições financeiras de efetuar um novo muro, de fazer um novo muro, a casa dele está devassada, as margens de uma rodovia em que qualquer pessoa pode invadir, assaltar, fazer e acontecer sem qualquer segurança, e ele num momento de pandemia também não pode correr atrás de absolutamente nada, porque todos os estabelecimentos fechados, tudo fechado, tudo com uma grande dificuldade, as pessoas não querendo sair de casa, a dificuldade financeira e toda essa situação comprometendo, inclusive a paz. Então não tem, além de a questão da moradia, a questão de Barão de Angra não é só uma questão legal, é uma questão moral e uma questão de saúde, porque as pessoas estão ficando doentes, tristes, infelizes por conta disso, desesperadas, sem saber para onde vão. Se for demolido, o meu cliente foi um muro, pode ser pequeno, pode parecer pequeno, mas e aqueles que são as casas? Chega lá amanhã, ainda em quarentena, vai demolir metade de uma residência, e aquela família vai para onde? Vai se alojar na casa de um parente? Em meio ao isolamento social? Vai para um hotel? Sem ter condição financeira sequer de pagar um aluguel, porque ali eles são proprietários, que fique claro. Essas pessoas, elas têm escritura pública. Elas pagam IPTU, elas pagam seus impostos. Inclusive, houve um desembargador numa das sentenças, num dos meus processos, que reconheceu que as pessoas deveriam, inclusive, correr atrás do poder público municipal, porque, teoricamente, esse IPTU não poderia ser cobrado. Então, olha a situação dessas pessoas que hoje em dia moram em Barão de Angra. Então, eu acho que a minha responsabilidade na qualidade de advogado não é só como advogada, mas como ser humano, como pessoa que viu a dificuldade, que acompanha a dificuldade de todos esses moradores, que tá vendo isso. Reconheço a lei, acho que ela tem que ser cumprida, mas falhas foram cometidas, falhas graves, que hoje estão prejudicando famílias, vidas. Então, o interesse coletivo sobrepõe ao individual? Sim, mas será que sobrepõe ao direito humano de morar com segurança em algum local, ter onde morar? Eu acho que essas são perguntas que ainda não foram respondidas e que o Ministério Público ainda não se manifestou, que o Judiciário não se manifestou, e muitos políticos locais e políticos estaduais e políticos federais que são cientes dessa situação também, até o momento, não promoveram qualquer atitude efetivamente sustentável, que seja capaz de sanar o problema dos moradores de Barão de Angra e amparar essas pessoas. Eles não querem ficar rico com indenização, eles querem indenizações justas que permitam a eles comprar imóveis em outro local, no mesmo padrão e qualidade, para que eles possam se mudar com decência, com dignidade, e saber que as suas famílias estão bem alojadas e não jogadas por aí. A gente quer... nem de longe são situações semelhantes, obviamente, nem em gravidade, nem em coisa... mas a gente percebe a omissão do poder público. Vamos trazer para exemplos as pessoas de Mariana e Brumadinho, que até hoje sofreram o que sofreram, né, por culpa de empresas públicas, e as pessoas estão até hoje sem indenização e desalojadas. Será que a gente quer isso para Barão de Angra também? Precisam haver mortes, sei lá, alguém se suicidar, acontecer alguma coisa, para que os políticos olhem e falem, nossa, essas pessoas realmente precisam? É só pra gente... Mariana e Brumadinho eu só citei como um exemplo de como o poder público é omisso na hora de indenizar e amparar os seus cidadãos. Então, acho que o meu papel é esse. Eu cumpri o meu papel para qual eu estudei, abracei o sofrimento dos meus clientes
Entendo perfeitamente a indignação deles, reconheço a posição legal, não tô orientando ninguém a não cumprir a lei. Mas eu acho que pedir, clamar para que os poderes públicos façam alguma coisa, intercedam por essas pessoas, tá dentro dos meus princípios éticos como pessoa e como advogada. Obrigada.